Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós fomos chamados à santidade. Estrangeiro, ou em algumas versões forasteiro, significa aquele que não tem direito no lugar aonde vive. E peregrino é aquele que não tem lar. Então nós somos uma mistura disso. Nós não temos direito no lugar onde vivemos e não temos lar. Nós fomos chamados para isso. Porque nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a esse mundo, embora nós estejamos neste mundo. Então, uma das missões que Deus nos deu, o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado de santidade, é um chamado de desprendimento desse mundo, de separação. Mas eu quero concluir com a sexta característica, que é a característica de servos. Porque embora nós não sejamos desse mundo, embora estejamos aqui como forasteiros, como peregrinos, nós estamos aqui para servir a este mundo. Você está entendendo? Você não é deste mundo, você não pode se ligar e ter as suas paixões ligadas com as coisas desse mundo, porque o nosso reino é o céu, o nosso reino é o reino de Deus, os nossos valores são outros valores, a nossa maneira de pensar deve ser diferente, a nossa maneira de agir deve ser diferente, de falar deve ser diferente, mas nós estamos nesse mundo, estamos aqui para servir. E nos versículos 12 a 17 você vai ver aí uma série de orientações que Pedro nos coloca, porque ele nos chama, Deus nos chama à cidadania. A cidadania. Respeitar as nossas autoridades, servir o pobre, o órfão, a viúva e tudo mais que nós já ouvimos aqui tanto. Então existe a característica, pode passar no slide. Nós fomos chamados para o discipulado individual e para a comunhão. São coisas que parecem distintas, mas não são. O que Deus nos chama é para viver um equilíbrio diante de todos esses chamados que Deus deu para nós. Devemos ter o nosso discipulado individual, a nossa comunhão, como bebês ali que precisam de leite, de se alimentar para crescer. Nós também precisamos coletivamente de comunhão, crescer em comunhão uns com os outros, aprendendo uns com os outros, ferro afiando ferro, um aperfeiçoando a vida do outro, um moldando o caráter do outro, e a igreja junto crescendo como pedras vivas, edificando a igreja do Senhor. Fomos chamados para adorar no sacerdócio, mas também para trabalhar, para testemunhar, adoração e trabalho. Fomos chamados para engrandecer o nome do Senhor, mas também para trabalhar. Não só ficar no abstrato, não só ficar nos conceitos da nossa adoração, nas fantasias, emoções que muitas vezes sentimos quando estamos na presença de Deus, mas um equilíbrio entre isso e o trabalho, e o serviço e a prontidão em servirmos uns aos outros. Fomos chamados à peregrinação, a andarmos nesse mundo como não sendo deste mundo, mas também fomos chamados à cidadania, a nos assumirmos como cidadãos brasileiros que têm direitos e deveres, que têm total competência e dever de cumprir o seu papel na sociedade, de intervir nessa sociedade, de se envolver com a política, de se interessar pelas causas sociais, pela justiça social, de se preocupar sim com aqueles que não têm o que vestir, com aqueles que não têm o que comer. A palavra base para tudo isso que nós ouvimos é encontrar nessa nova identidade que o Senhor nos deu o equilíbrio de vivermos todas elas para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Você e eu fomos chamados para isso, e eu tenho certeza que fazendo isso, não privilegiando uma ou outra característica dessa, mas você equilibrando
Você ouviu aqui, agora é o seu momento de pensar, analisar, mastigar, aonde, com qual parte dessa eu estou falhando. Eu adoro muito bem, mas eu tenho trabalhado? Eu estou vivendo a minha vida de santidade, eu me separo e tal, mas você tem existido nesse mundo? Você tem sido um cidadão desse mundo? Ou você está tão separado que ninguém te vê e que você não está fazendo diferença onde você está? O chamado de Deus ao equilíbrio, a vivermos todas essas características da identidade, porque a obra que Ele quer fazer através de nós é uma obra que começa em nós, nos fazendo semelhantes ao Seu Filho Jesus Cristo.